uma breve análise, primeiro leitura e depois uma breve análise do Livro dos Espíritos, que já sabemos que andamos a analisar. Este estudo é feito mais profundamente, mais aprofundado, pelo irmão Fernando, suponho que das 22 às 23. Portanto, esta é sim, muito há a dizer acerca daquilo que nós vamos aqui abordando, dos temas, das questões que vamos abordando, e, portanto, hoje cabe-nos um tema muito importante. São todos, aliás. O capítulo 2, a encarnação dos espíritos. É subdividido em 3 itens: o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Hoje vamos tratar do objetivo da encarnação. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 132, que vamos analisar. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos respondem: Deus impõe-lhes a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí reside a expiação. A encarnação ainda visa outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É para executá-la que o espírito, em cada mundo, toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, ao concorrer para a obra geral, ele próprio avança. Como sabemos, há muitas moradas na casa do meu Pai, diz-nos Jesus, não é verdade? Então, nós na Terra utilizamos este vaso de carne, cada um com o seu, não é evidente, para aqui cumprir de harmonia com a matéria essencial deste mundo, mundo Terra. Então, Allan Kardec dá aqui uma pequenina nota. A ação dos seres corporais é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Como vem sendo hábito, fazemos uma pequena abordagem aos comentários que Miramês fez acerca destas questões, este espírito que nos auxilia também nesta caminhada. E ele diz-nos: o objetivo da encarnação do espírito é o seu despertamento, é o acordar para o amor. Tudo o que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. O tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades de progredir e de amar. O que chamamos de perfeição são os talentos que Deus nos deu, por misericórdia, aflorados e iluminados por inúmeras experiências de vivência, frente a frente, com múltiplos problemas, dores e sacrifícios, na extensão de vidas sem conta, na argamassa da carne. Deus impôs-nos a reencarnação, para nos mostrar o que temos de fazer por nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para o outro. Eu, por muito que ame o meu irmão ou a minha irmã, eu não posso viver os problemas dele, não posso ser eu a vivenciar aquilo que ele tem ou ela tem que fazer. Então, Miramês diz-nos que aquilo que devemos fazer não podemos passar para o outro. Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. O Pai Celestial nunca se esqueceu da sua paternidade. Desde os primeiros momentos da criação até os espíritos puros que o cercam, dispostos a fazer a sua vontade. Os espíritos originam-se do mesmo princípio único, tocados com amor pela divindade. A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da sua sabedoria e neste entendimento é que os seres criados passam pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mas com reações diversas. O ponto de saída e chegada é o mesmo,
para todos os seus filhos. As diferenças que encontramos da alma para a alma, de homem para homem, já deves ter deduzido, diz-nos Miramês. É a idade de cada ser, não é a idade desta encarnação. São as milhares de existências que já tivemos, de reencarnações, porque já passamos. Muitas vezes, a primeira vez que eu ouvi o irmão Fernando nos dizer, nós já temos milhares de anos. Meu Deus, que coisa que ele está para aqui a dizer. E é verdade. Nós já reencarnamos tantas vezes, tantas, e hão de ser muitas mais, que provavelmente a matemática da Terra não deve dar para nós percebermos, porque todos fomos criados lá atrás no tempo, simples e ignorantes, e vamos ser, sem dúvida alguma, espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, cada um tem a sua marcha, cada um está no seu degrau evolutivo. E então, diz-nos o seguinte: quanto ao que muitos escritores espiritualistas dizem, que uns sofrem e outros não, na ascensão que deviam conquistar, é opinião falsa, por não encontrar ressonância na justiça do Todo-Poderoso. Se nasceram todos simples e ignorantes, todos foram às escolas. No seu tempo, com os ensinamentos são os mesmos e idênticas às necessidades. Mesmo que as modalidades de aprendizagem sejam diversas, no fim, a soma de trabalhos, dores e sacrifícios, de esforços individuais para a aquisição dos poderes é a mesma, em busca dos trilhos de libertação dos seus valores morais e espirituais. No princípio, recebemos de mãos generosas o apoio correspondente às nossas necessidades. Quando adultos, passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda, como compensação pelo que recebemos. Essa é a primeira lei. Nada fica sem resposta na vida. Tudo o que existe toma forma, perde a forma e torna a tomar o corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação favorece-nos o crescimento espiritual mais rápido. Somos, por assim dizer, agredidos pela matéria. E dessa agressão, acordamos cada vez mais para o amor, especulando em todos os sentidos para a aquisição da sabedoria. Bendita seja a reencarnação que nos aprimora e que nos eleva, dando-nos a entender que não existe a morte. A morte é simplesmente uma janela aberta para a vida. Esta foi a pequenina abordagem da questão 132 e vamos para a questão 133. Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? E eles respondem: todos são criados simples e ignorantes, instruindo-se nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes, sem fadigas e trabalhos, e por conseguinte sem mérito. A 133b. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corpórea? E eles sabiamente respondem: chegam mais depressa ao fim. Por outro lado, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições houver, menos tormentos haverá. Aquele que não é invejoso, ciumento, avarento ou ambicioso não sofrerá as torturas que nascem desses defeitos. E Miramês diz-nos assim: se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo o que Ele mesmo criou. Querer saber o porquê da decisão divina é perda de tempo. O que o Senhor fez é o mais acertado e Ele não pede nem precisa da opinião de ninguém, por ser Deus. O espírito sábio
aquele que procura descobrir suas leis e segui-las porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. Mais uma vez repetimos, todos fomos criados simples e ignorantes e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprenderemos as lições da vida, como não despertaremos do sono da ignorância. Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós, e quem não aceita a filosofia do labor em todos os seus aspectos não pode viver bem com a sua consciência, instrumento divino pela qual Deus nos fala. Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado até compreender que fomos criados pelo amor para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e multiplica as suas dificuldades. Procuremos entender o entendimento universal e a melhor escola é do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Quem se exercita no bem, capacita-se a identificar a bondade nas coisas mais simples da natureza. Quem ajuda os que sofrem, sente-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Quem ama, sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. Os espíritos devem esforçar em tudo o que lhes diz respeito ao crescimento espiritual. O mérito está nisso, de cada um fazer o que lhe cabe, sem esquecer a humildade no que aprende e no que pode ensinar aos outros, sem esquecer, quando se depara com grandes sofrimentos, eles são pronúncio de breve restabelecimento. As provações são naturais em todo o mundo. Se por acaso Deus tirasse todas as dores da terra, como pretendem os homens, e se tivesse esse mundo em suas mãos, a humanidade voltaria às cavernas dentro de pouco tempo. Não, na fase evolutiva em que se encontra a coletividade, não pode existir plena felicidade, dado o mau uso que o homem poderia fazer dos recursos que Deus lhe emprestou. A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. O Cristo abriu as portas para o entendimento, de sorte a educar as criaturas, e elas, educadas, poderão usar todos os valores e todas as forças por saberem como devem usar. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida que sempre nos dão mais vida. Estamos a aprender que realmente devemos aproveitar esta oportunidade, limar as nossas arestas, porque sabemos que teremos cá voltar, porque, como dizia há bocado a nossa irmã Filó, ainda não era santinha, e não somos de todo, porque senão já não estaríamos neste mundo. Temos tanto trabalho ainda pela frente para fazer. Temos que nos educar moralmente, espiritualmente, e também devemos aprender a ser, provavelmente, quem sabe, na próxima reencarnação, a profissão que devemos ter, nós devemos passar por todas as ciências, a matemática, a física, a medicina, tudo o que temos que aprender, porque para depois, quando formos espíritos puros, ai como vai ser bom, vai ser lindo, todos lá em cima a trabalhar ao pé do Pai, não sei quando há de ser, mas é assim. Aproveitemos agora esta reencarnação, que ponhamos em prática o amor, a paz, o bem, e que possamos distribuir por todos aquilo que aqui aprendemos, porque não podemos querer a candeia só para nós.
A luz não é para pôr debaixo do alqueire, é para iluminar tudo e todos. Então, para finalizar, porque haveria muito mais para dizer, mas já adiantámos muito na hora, então vamos ler uma mensagem cheia de significado do livro Justiça Divina, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, fizeram-se assim, à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro habitado, dificultando as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada vida, de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à afeição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros dos passos, clareando o futuro. Perfeição é a meta. Reencarnação é o caminho. E toda a falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Francisco Xavier, vamos terminar com esta frase já subejamente conhecida por todos nós, mas é cheia de significado também. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que Jesus fique conosco. Muita paz para todos.